E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e essa aqui é mais uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Bem, hoje a gente vai conversar sobre uma característica da linguagem de programação, é a análise das exceções, que são erros que podem vir a acontecer e a personalização via o programador desse tipo de erro. Bem, para a gente discutir esse tema, eu estou utilizando os arquivos que estão no tutorial do GitHub. Eu estou na pastinha exceções e hoje eu vou usar os arquivos exceções básico e exceções avançado. Na verdade, exceções avant.py. E para começar a nossa conversa, a gente vai utilizar o arquivo exceções básicos.py. Bem, o que são os erros de um script em Python? Perceba que o Python ele vai interpretar o código linha a linha e ele pode interromper a execução quando ele encontrar um erro. E existem dois formatos de erro. Aquilo que o Python não consegue entender, ou seja, é um erro de sintaxe, que é o que a gente vê aqui na linha 16. Na linha 16, eu tenho print de 0 dividido por 0, o 0 dividido por 0 com parênteses, mas eu tenho um parênteses extra aqui. Tá? E isso é um erro na forma de escrever um comando, ou seja, é um erro de sintaxe. O Python não consegue entender o que isso significa. Então, se o script ou no console de interpretação do Python você digitar esse tipo de instrução, ele vai te dar um erro. E o erro tem um nome, ele se chama erro de sintaxe. Ou seja, você entrou com uma sintaxe errada. Mas existe ainda aquele erro em que a sintaxe é perfeita, mas que o comando pode gerar um determinado tipo de resultado, um determinado tipo de comportamento que a linguagem não consegue interpretar ou que ele não consegue avançar. O interpretador fica parado. Ele entra num modo que ele chama de erro de exceção. Tá? Por exemplo, 0 dividido por 0. Bem, isso daí é uma divisão que não tem um resultado definido. Isso é uma indefinição e, portanto, quando eu digito, como está apresentado na linha 24, uma sintaxe perfeita, Python ele vai te retornar um erro, que não é um erro de sintaxe. E isso daí ele chama de erro por divisão por zero, e isso daí está na característica de erros de exceção. Bem, os erros de exceção são aqueles em que a sintaxe ela é tranquila, ela funciona, mas o código em si ele pode falhar de acordo com o resultado de um determinado comando. E existem maneiras de lidar com esse tipo de exceção, inclusive para que o programador possa personalizar os erros possíveis. Como, por exemplo, divisão por zero é um erro. Tá? E quando você tenta ler um arquivo e esse arquivo ele não existe ainda. Isso também é um erro. Nessa condição, o script ele é interrompido, mas você pode dar outra característica para esse tipo de erro. Como é um erro que interrompe a execução, será que se você consegue identificar que esse erro pode acontecer no seu código, mas você desse uma outra chance para ele? É mais ou menos essa a ideia. Você pode utilizar uma outra estratégia de programação caso você encontre 0 dividido por 0. Talvez você tenha uma situação de singularidade matemática, mas que analiticamente você tivesse uma outra via de solução. Então, você não interrompe o código e você pode seguir por uma outra estratégia. Bem, isso daí é uma vantagem de utilizar a estratégia de análise dos erros de exceção. Bem, vou avançar um pouquinho aqui para a gente conseguir
estruturar um pouquinho melhor a ideia de aplicação disso. Assim, uma outra coisa interessante quando se avalia um erro de exceção é que, olha, digamos que o código que está ali na linha 24, tudo bem, eu consigo perceber que é um erro de divisão por zero, mas talvez você como programador, sabendo já da física do problema que você está analisando, talvez tivesse um significado físico que você quisesse trazer para o usuário do teu código. Então, você pode personalizar as mensagens de erro. E isso é o que a gente chama de lançar uma mensagem para o usuário. E em linguagem de programação, a gente chama de raise an exception. Ou seja, eu estou lançando uma mensagem de erro de exceção. Então, essa daí é uma outra característica do uso de erros de exceção. Tá bom, vamos avançar mais um pouquinho então aqui no script. Na linha 43, eu estou importando a biblioteca sys. Repare que eu estou utilizando comentários aqui, tá bom? Então, para você conseguir acompanhar o código, eu vou utilizar esses comandos que estão da linha 51 até a 53. Tá? Repara se eles estão comentados ou descomentados no teu código. O que significa isso daqui? Digamos que você tenha uma situação em que na sua simulação, no seu código, você obteve uma variável cujo resultado é 8. E você pode checar determinada situação. Como, por exemplo, na linha 52 eu estou avaliando x é maior do que 5. E, sendo maior do que 5, eu vou criar um erro, tá? Um erro de exceção. Tá? E dou essa mensagem customizada para o usuário. Eu vou colocar aqui algumas situações onde isso pode ser útil para você. Digamos que você esteja resolvendo um caso de modelagem de, sei lá, cálculo com equações de estado para gases reais. São normalmente equações que têm mais de uma raiz, e algumas dessas raízes podem não ser físicas. E, portanto, você pode avaliar o valor obtido por essa raiz e, caso ela não tenha, você consiga identificar com o seu código que ela não tem um significado físico, você pode raise an exception. Você pode avaliar o resultado da tua modelagem. Aqui eu botei esse valor falcatrua aqui de 8, mas você pode avaliar o resultado e, caso seja um resultado não físico, você lança uma mensagem de erro para o teu usuário. Pô, cara, olha, essa daqui é uma raiz não física. Nem adianta eu continuar com o meu código, porque não vai fazer sentido. Tá? Então, essa daqui é uma das ideias. Então, eu vou executar esse código aqui só para você ver o funcionamento. Então, aqui, olha. Ele chegou, fez uma avaliação e ele lançou um erro de exceção. Como é a saída em tela, né? Ele te diz, o Python te diz a linha, na linha 53 do código, e aqui está a mensagem. Isso daqui, raise exception, é um erro do tipo exceção, e aqui está a mensagem que eu coloquei ali. Tá? E aí você pode botar a mensagem que for necessária para o teu código. Ok, vamos mudar então o tipo de tratamento de erro agora. Então, deixa eu comentar esse cara daqui. Então, peço que você faça a mesma coisa aí no código. E eu vou aqui na linha 52 e linha... 52 não, 62 e 63, eu vou descomentar esse código. Tá? E aí agora eu vou criar um erro de... aqui é mais difícil de falar em português. De assertividade. Exato, essa é a palavra que eu estava buscando. Então, você vai ser agora assertivo na sua mensagem de erro. Você está se precavendo de determinada condição. Como, por exemplo, digamos que você esteja programando uma situação, tá? Um código e tal, e que determinada execução só vai funcionar caso
você esteja analisando em um sistema operacional específico. Aqui, no caso, eu estou executando meu código em um Mac. Tá? Então, o meu sistema não vai ser um sistema Linux como que está apresentado aqui na linha 62. Então, olha só. Ele vai fazer, quando você utiliza o comando assert, ele faz uma verificação, tá? No argumento da função. E caso a condição de verdadeira, o script ele continua sem mensagem de erro, sem interrupção. Caso a mensagem dê false, ele vai lançar uma exceção, tá? Só que essa exceção ela tem um nome diferente. Vai ser chamado de assertion error. E ele vai interromper o teu script. Então, olha só. Aqui eu tenho uma verificação se Linux está dentro do comando sysplatform, que no meu caso, como eu estou utilizando um Mac, necessariamente vai dar errado. Tá? Não tem Linux aqui para mim. Então, isso daqui vai me dar falso, e falso vai me dar essa mensagem aqui de erro. Tá? Nesse caso, um assertion error. Isso daqui é interessante quando você está avaliando, por exemplo, checando. Será que um valor numérico ele pode ser utilizado em uma determinada expressão? Como, por exemplo, 0 dividido por 0. Você pode avaliar o denominador e checar se ele atende a tua condição específica. Vamos executar esse cara aqui. Então, na hora que eu executo, você pode perceber que eu tenho a linha, né? Linha 62, onde ocorreu o erro, e eu tenho, como resultado, um assertion error. E a mensagem que efetivamente eu coloquei aqui no código. Bem, para esses dois scripts, acredito que vocês devem ter percebido que os dois comandos eles apenas mostram, né, uma mensagem customizada para o usuário e eles interrompem de uma maneira que você não pode mais. Na verdade, ele interrompe a execução do script e você não tem aquela segunda chance, tá, de continuar a execução. Então, vamos dar uma olhada no próximo script. Eu vou usar, então, o exceções avançado Py, em que eu mudo um pouco a ideia da sintaxe. Agora, a gente vai utilizar o comando try com um determinado bloco indentado e se ocorrer algum erro de exceção aqui dentro, tá, ele vai vir para a região do except, que é o que você quer fazer caso dê algum erro. Então aqui você tem a possibilidade de, caso dê algum erro, você pode tentar um comando diferente, você pode tentar uma estratégia diferente. Inclusive, você pode colocar também uma mensagem de erro, tá, customizada, assim como a gente fez no script anterior. Então, isso também é possível. E aqui, portanto, você tem a ideia daquela segunda chance que eu tinha comentado. Caso dê algum erro, você, na verdade é assim, né? Try, tente da primeira vez. Caso dê algum erro, você entra no exception e no exception você pode tentar uma alternativa diferente. Ou mandar também raise, uma mensagem para o usuário. Bem, para executar esse script, eu vou mudar aqui em cima. Então, a gente está olhando agora para o segundo script, o exceções avançado. E eu vou utilizar essa função seguindo o mesmo princípio daquele comandozinho que eu mostrei para você no código anterior. Eu vou usar o comando assert com uma verificação se Linux é o sistema operacional, no meu caso não é, e, portanto, vai lançar uma mensagem do tipo assertion error
para o usuário. Isso tudo aqui está nessa funçãozinha aqui, tá bom? Bem, então olha só como vai funcionar. Dentro desse script, eu tenho vários casos, acho que são 5 casos, isso mesmo, são 5 casos que eu vou testar. Todos eles eu quero que estejam comentados no momento. Caso no código aí não esteja, eu peço que você comente os comandos, tá? Eu quero olhar primeiro esse primeiro aqui, que está da linha 27 até a linha 30. Bem, e eu quero te mostrar o comportamento desse carinha daqui, como ele funciona com o uso do try exception. Então vamos lá, vou pegar e vou executar o código. Então eu já sei que quando ele entrar no try, tá, vai surgir uma mensagem de erro. Tá? Naturalmente vai surgir uma mensagem de erro, porque eu não estou no sistema operacional Linux. Então vai ter uma entrada no except. Caso você esteja utilizando o Linux e tudo vai dar certo, tá? Ele não vai executar o exception, tá? Ou no caso aqui o bloco except. E para testar o código, eu peço que você coloque, na verdade, qualquer coisa aqui. Se você errar, botar links, tá? A menos que o seu sistema operacional seja um sistema diferente chamado links, tudo vai funcionar, tá? Aí você bota qualquer outra coisa. Então, beleza, vamos pegar e vamos executar esse carinha daqui. Então, executei. Olha só como esse cara se comporta. Ele chegou aqui, entrou dentro da função e o comando assert, de cara, já me indicou o seguinte, olha, antes mesmo de mandar uma mensagem para o terminal, ele verificou, aqui eu tenho um erro de asserção. Tendo um erro de asserção, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai vir para o bloco except. E uma vez vindo para o bloco except, ele vai executar, na verdade, o comando que está dentro dele, tá? Que é imprimir em tela essa mensagem aqui, tá bom? Então, é isso que apareceu em tela para você. Poxa, mas com essa lógica de programação, eu nem olhei a mensagem dentro do comando assert. Tem como a gente mudar? Essa daqui é uma mensagem de erro customizada, certo? Essa daqui da linha 22. Seria interessante mostrar para o usuário. Então, vamos mudar um pouquinho a maneira de programar. Para isso, eu vou pegar e vou comentar esse bloco da linha 27 a 30. E agora, eu vou vir aqui, olha, para a linha 35 até a linha 39 e vou descomentar esse bloco. E o que vai acontecer agora? Note que antes a gente tinha só utilizado o bloco except, mas agora eu quero, além do except, eu quero capturar o erro em si que aconteceu. Nesse caso, eu sei que é um erro de assertion, ou seja, esse daqui é um assertion error. Tá? Você pode perceber que isso daqui é uma palavra-chave do próprio Python. E, portanto, é assim que se escreve. No manual você vai ver que existem outros tipos de erros que ele pode capturar. Eu vou comentar um pouquinho mais abaixo sobre esses outros erros, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou capturar, então, se aqui em cima no try der qualquer erro, o erro em si, antes de entrar no bloco exception, ele vai ser capturado e eu vou chamar esse assertion error de Linux error, que poderia ser qualquer coisa que você quisesse. Se você quisesse chamar de Mariazinha, pode chamar de Mariazinha. Tá? Então esse daqui é um nome que você escolhe. E aí o que ele vai fazer agora? Agora eu coloquei um print para ele imprimir para mim, né? Na verdade para mim não, para o usuário, o erro que estava dentro do assertion error, e depois eu coloquei aí mais um comando. Tá? Repara o seguinte, nessa estratégia de programação, teve um erro, a gente
identifica que existe um erro, e os comandos que tem aqui embaixo, eles te dão uma segunda chance de execução. Você poderia mudar a sua estratégia. Ao invés de ficar apenas mandando mensagem de erro, você poderia traçar uma nova estratégia de solução, matemática, de modelagem e assim por diante, dentro do bloco except. Vou pegar e vou executar esse cara daqui agora para ver como vai ser o comportamento. Repara então que mudou um pouquinho. Tá? Agora eu tenho... desculpe, eu acho que eu não cheguei a comentar. Eu não estou vindo aqui em cima clicar porque eu estou usando o atalho de teclado. Desculpe, eu esqueci de comentar isso. Pode ser que tenha parecido rápido demais a execução para você, mas é que eu estou usando aqui no meu caso, como eu estou usando no Linux, Ctrl R. Tá? Verifica aí no seu qual é o atalho de teclado para execução. Então, olha só, aqui nesse caso, ele pegou a mensagem do assertion error como Linux erro, e ele mostrou aqui para mim porque eu pedi na linha 38 para que assim ele o fizesse. E depois eu tenho na linha 39 mais uma mensagem que eu coloquei. Tá? Beleza. Note que até aqui a gente está trabalhando apenas com assertion error. Vamos pegar e ampliar esse contexto. Eu vou pegar agora e vou comentar da linha 35 até a 39. E agora eu vou mudar o tipo de erro. Então, da linha 47 a 51, eu vou te pedir aí para descomentar. Então, agora a gente vai trabalhar com outro tipo de erro. A gente vai trabalhar com File Not Found Error. Ou seja, um erro que acontece quando um arquivo não é encontrado. Vou te dar um exemplo. Aqui, a gente está utilizando dentro do bloco try uma abertura de arquivo chamado file.log para uma tentativa de leitura. Tá? Esse file.log, onde ele deve se encontrar? Bem, no mesmo local, no mesmo diretório em que o script está sendo executado. E olha para cá, para o lado esquerdo da tela, você percebe que esse file.log ele realmente não existe aqui. Então, eu já estou esperando que exista um erro. Tá? E o que vai acontecer? Se você não estivesse utilizando o try, o script ia interromper e ia te dar aí o comando, a interrupção da execução do script. Mas aqui eu estou analisando que o erro vai acontecer, o bloco except vai capturar caso seja um file not found error, e eu vou chamar ele de fnf erro e vou imprimir para você. Tá? Vou executar o código agora com o meu atalho de teclado. Então, repara que a mensagem de erro mesmo, do file not found error, foi capturada pelo fnf erro e está aqui, apresentada em tela. Caso você queira mudar a mensagem e tal, você pode botar mais uma mensagem customizada, bem parecido com isso que a gente fez aqui, tá? Aqui em cima. Beleza. Mas aqui eu estou trabalhando com um tipo de erro de cada vez. E se você tiver, na sua lógica, você perceber, olha, pode ter esse erro, erro 1, pode ter um outro tipo de erro, pode ter assertion, pode ter erro de arquivo, pode ter vários tipos de erro. E tem como a gente montar, então, uma estratégia de solução com try e except para vários erros, combinando erros? Tem como? Claro que tem. Vamos lá, vamos comentar, então, esses erros aqui. Beleza? E agora vamos descomentar da linha 56 até a linha 64. Então, descomentei. Esse cara daqui, você pode perceber que eu tenho o try, que vai ter erro, tá? E eu tenho duas exceptions. Tá? Eu tenho exception para quando é um file not found error e para quando é um assertion error. E, na verdade, é a mesma lógica daquela que eu apresentei para você.
Vou pegar e vou executar esse código aqui para a gente poder discutir um pouquinho o comportamento da execução. Repara que, da maneira como está implementado, o que vai acontecer? Ele vai chegar e vai executar o primeiro comando, linux int, que eu já sei que vai dar um erro de asserção. E aí ele vai pegar e vai fazer o seguinte, e olha, na linha 57 teve um erro. E ele verificou que é uma assertion error, e ele vai chegar e vai vir para esse bloco de execução. Tá? O que implica que ele nunca vai chegar a executar o file not found error, porque da maneira como a gente programou, sempre o assertion error vai vir antes na lógica, né, da programação. Então, essa combinação dos erros aqui, ela não está a melhor coisa do mundo, não. Porque se você, por exemplo, eventualmente pegar esse script e executar no Linux, você vai ter um determinado comportamento, porque não vai ter o erro de asserção, né? Mas se você executar em um outro sistema operacional, você vai ter o erro de asserção. Bem, isso daí é algo que o seu script vai se tornar dependente do sistema operacional em si. Isso não é legal. Tá? O erro, a lógica, depender do sistema operacional, é algo que a gente tem que tentar evitar. E para isso a gente vai olhar o próximo bloco de comentários. Então, eu vou comentar da linha 64 a 56 de volta. E agora vamos olhar o último bloco. Tá? O bloco da linha 75 até a linha 85. Beleza. Olha só como a gente estrutura, então, um bloco try. Você precisa separar os erros. Tá? Quando você identifica, olha, nesse pedaço do meu código eu posso ter um determinado tipo de erro, você separa ele ali e cria o bloco try except para ele. Tá? E caso não exista nenhum erro para esse cara daí, você pode chegar e tentar uma nova estratégia, tá? Que é o try except else. Então aqui a gente inclui mais uma possibilidade. Olha só o que vai acabar acontecendo. Então ele vai tentar aqui o try, ele vai te dar um erro, tá? No meu caso, e aí ele vai imprimir isso daqui, tá? Vamos pegar e vamos executar. O que ele acabou fazendo? Ele vai chegar, vai fazer um try, vai fazer aqui a asserção, tá? A asserção, ele continua executando o meu script, tá? Mas quando ele termina a execução do script, ele interrompe. Eu já não tenho mais nenhum comando para executar, mas o grande detalhe é que ele termina a execução, mas ele não lança uma mensagem de erro em si. Não é uma saída do código de uma maneira abrupta, tá? De uma maneira com interrupção baseada no erro. Tá? Ele vai utilizar as mensagens customizadas. Com isso, você pode até criar um código com siglas, né, de erro, com números que especificam um determinado erro. Isso é muito importante quando você está criando um código para terceiros e, sei lá, o cliente, ele está vendo que na tela apareceu um determinado tipo de erro e você, como programador, passa a ter que dar o suporte para o cliente, né? E, portanto, você pergunta, tá, mas que erro é esse? E, às vezes, é difícil identificar. Pois bem, se você botar mensagem de erro 303, mensagem de erro 001, então acaba que você consegue identificar os erros, né, do cliente pelo telefone mesmo. Isso daí é importante. Bem, mas nesse caso, eu vou tentar criar aqui, né, fazer
o Linux, tá? E ele vai dar, então, aqui a parada do meu código, porque ele fez a exceção, tá? Mas e se o primeiro caso ele não desse o erro em si? Bem, eu estou dando a chance, ou seja, você está trabalhando de uma maneira que funcione, né? Eu estou dando a chance para esse moço tentar avaliar se outro erro existe no meu código. E, portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a lógica da própria programação para ele conseguir capturar um erro e depois tentar o outro, tá bom? Bem, eu vou mudar então a programação. Lá em cima, eu sei que o meu sistema ele é Darwin. E, portanto, agora vai dar certo, tá? Deixa eu chegar agora e executar o script. E aí, repare, então, que ele não levantou a mensagem de erro aqui dentro, tá? Então, eu não tive, eu vou chamar assim, parada suave, né, do script aqui dentro do bloco try, na verdade do primeiro except, e eu tive a parada suave, né, do código apenas quando ele verificou que o try não funcionou, você tentou a segunda parcela do try, tá? Você tentou o else. E aí, com isso, ele chegou e verificou, né, que o arquivo não existe. E com isso, ele teve a parada suave aqui. Isso daqui é algo que ainda pode ser estendido, tá? Te dando, finalmente, a chance final, tá? Para executar o código de qualquer maneira, tá? Ou seja, se teve os erros, tá? Os erros eles estiveram, eles foram presentes, deu mensagem, e eles, na verdade, o contrário, tá? Se você executou o teu código e ele conseguiu passar, né, e executar todos os blocos de try sem erro, você pode, no final, ou seja, ele conseguiu executar o Linux Int, ele conseguiu abrir o comando aqui no caso de operação, você ainda pode ter um comando final, que é o finally, executar as suas instruções finais do código. Então, isso daqui é um bloco completo, né? Na verdade um bloco não, mas são vários blocos em que você pode testar, verificar se existem erros, e interromper de uma maneira personalizada o teu código. Personalizada, eu digo, suave, tá? Sem aquele erro de script que muitas vezes para o teu usuário final, aquele cara que não está muito versado, não conhece muito sobre as características do Python, ou seja, não é um desenvolvedor, você quer uma parada, uma mensagem mais amigável, tá? E por isso você pode sempre pensar nas possibilidades de aparecer aí um erro no teu código, tá? Repara que eu cheguei a comentar, né, que não é bom ter um código que se comporte de uma maneira diferente entre sistemas operacionais. Mas eu estava aqui pensando, eu acho que essa recomendação, justamente com o comando que a gente está testando, que é a plataforma em si, não fez muito sentido, tá? Então eu gostaria de me corrigir aqui nessa aula. Esse código aqui, tá? Esse comando em especial, ele está verificando o sistema operacional. Então, cara, de fato, vai ter um comportamento diferente. Mas, de modo geral, claro, você quer ter um comando, né? Na verdade, uma lógica de programação que funcione, sim, independente do sistema operacional. Mas a lógica que eu apresentei dentro desse código, que é
para fazer testes didáticos contigo, para poder te explicar melhor o funcionamento dos comandos, de fato, tá? Aqui eu estou testando sistemas operacionais só para te mostrar o funcionamento. Bem, isso daqui é o que eu queria falar sobre as exceções e espero que tenha gostado aí dessa aula. Tá? Qualquer coisa coloca aqui nos comentários ou então lá no ambiente virtual da UFRJ, caso você faça parte da disciplina. Beleza, era isso. A gente se vê na próxima. Até mais.